pessoal, boa tarde. Tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Doutor Ilan, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Boa tarde. Então, se você está me ouvindo, está todo mundo me ouvindo. Bom, primeiro agradecer a presença de todo mundo, agradecer ao pessoal da Câmara por colocar isso com você, suporte incrível. Pessoal do marketing aqui da Canadá com você, a Jéssica e o Daniel, que fizeram esse background maravilhoso aqui atrás. Agradecer ao Dr. Ilan por disponibilizar tempo. Acho que essa vai ser a última vez que eu vou chamar ele de Dr. Ilan. A partir de agora eu chamo ele de Ilan. A minha história com o Ilan é longa, a gente tem mais de 10 anos de amizade. E ele também provavelmente vai me chamar de Duda durante a apresentação, que é meu apelido, né? E, enfim, hoje é um dia importante para o Canadá com você também. Hoje, eu nem te avisei isso, Ilan, mas você está fazendo parte das comemorações de 3 anos da Canadá com você. Hoje é 26 de Ah, junho, faz 3 anos que a gente abriu a Canadá com você, e é um prazer ter você aqui com a gente, né? Esse webinar, na verdade, é um webinar que eu já tinha imaginado há muito tempo, porque todo mundo que vai para o Canadá, que a gente atende, chega uma hora e nos pergunta como é que funciona a questão da saúde, né? Como é que vai funcionar quando ele chegar, e seguro de saúde. É sempre uma preocupação, é claro, é uma parte importante da vida das pessoas. E eu sempre imaginei esse webinar com você, mas eu acho que a gente precisou de uma pandemia para fazer isso acontecer, porque aí então ficou quase que inevitável fazer esse webinar juntos, né? Introduzindo o Dr. Ilan um pouquinho, eu acho que eu não vou falar muito, que ele pode fazer esse papel também, mas começou a formação dele na Western University, no Canadá, foi para Israel, no Instituto Technion, concluiu lá, voltou para o Canadá, onde fez a residência na Universidade de Toronto, e começou a atuar como médico mesmo, foi em 2012, não foi isso, Ilan? foi isso. Essa sim. E começou a atuar como médico, começou com uma prática como médico de família, e foi se especializando na parte de dependência química, e acabou abrindo a primeira clínica de maconha medicinal do Canadá. Tenho certeza que isso vai ser assunto aqui, vai ter perguntas a respeito disso e tal. Mas, enfim, se abriu essa clínica de maconha medicinal, hoje em dia é diretor, médico-diretor de uma clínica importante de dependência química em Toronto, e trabalha também num hospital público nessa área também. Já não é mais médico de família, atendeu muitos brasileiros também, até quando ele abriu a prática dele como médico de família, um dia ele falou, abri a clínica, vocês não querem ajudar a divulgar? E tal. A gente colocou num grupo de brasileiros de Toronto, e acabou que a gente encheu o consultório dele de brasileiros em Toronto, não foi isso? É Então, isso tem sim. experiência, tem experiência de trabalhar com brasileiros em Toronto também. Bom, faz a tua apresentação. Vamos começar. Acho que pode começar se apresentando. Isso vai ser muito mais um bate-papo entre dois amigos do que uma coisa muito formal. E nosso objetivo é falar sobre como funciona o sistema de saúde, como é a diferença, né, do público, do privado, qual é a questão do médico de família, como está a situação da Covid no Canadá. Então, eu tenho uma lista aqui de assuntos interessantes, que são assuntos que as pessoas nos perguntam, que a gente vai tratar. Quem tiver pergunta, coloca no chat, vai colocando no chat. A Andresa, da CCBC, da Câmara, vai estar colocando todas as perguntas no WhatsApp para a gente. E quando a gente terminar aqui, daqui uma meia hora, eu vou começar a olhar as perguntas e a gente vai começar a responder elas. Tá? Então, assim fica explicado para todo mundo como a gente vai funcionar. Desculpa, agora eu vou dar a palavra para você. Boa tarde, todo mundo. Então, a minha história, como o Duda explicou, eu nasci no Brasil, eu vim para o Canadá com a minha família quando eu tinha 10 anos, em 91. Então, minha educação foi primária, foi concluída aqui no Canadá, e secundária, a universidade, foi a maioria aqui. Então, inclusive, durante a apresentação, se eu esquecer algumas falas, não sabia algumas falas em português, eu me desculpo, mas o Duda sabe que às vezes eu estou aqui há muito tempo, então às vezes eu não sei as palavras certas, mas a gente fala português em casa, eu falo com meus pais. Eu tratei também tratei muitos pacientes brasileiros, né? Então, eu fui formado aqui na cidade de Toronto, de Western Ontario, né? Quando eu fiz, a gente aqui para virar médico na verdade, a gente faz um programa que a gente chama Undergrad,
não é direto como no Brasil, que você faz 7 anos de faculdade de medicina, que você faz 3 ou 4 anos de educação básica em fisiologia, biologia, física. Aí depois se aplica para medicina. Eu aqui é bem difícil entrar na medicina no Canadá e para mim as portas me abriram. Eu fui estudar em Israel, fiz medicina lá, voltei para cá e eu fiz a residência em Family Medicine, eu apliquei como um canadense que estudou fora. Eu comecei a trabalhar na área de Family Medicine nos primeiros anos. Eu gostava de Family Medicine, né, de medicina de família, que no Brasil é uma especialidade meio nova, não é, um pouquinho diferente daqui. E com o tempo eu fiquei interessado na área de dor crônica e gente que usava substâncias químicas, né? E aí foi durante os anos eu devagarzinho fui me especializando mais nessa área. A gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema aqui durante a conversa dos brasileiros, né? Como que é a recepção quando eles vêm, quando as pessoas chegam aqui, a expectativa do sistema. Acho que essa é uma coisa que a gente vai discutir. Que mais para? Eu acho que eu não sei o grupo aqui se tem alguns médicos também. Se tiver perguntas específicas e outras profissões também, se eu puder responder também durante essa conversa. Deixa eu já te interromper, que você já colocou umas coisas interessantes aí, de coisas que a gente ouve e nos perguntam bastante. Uma questão que você já colocou é essa questão da dificuldade em fazer a medicina no Canadá, porque a gente tem gente que busca a gente querendo fazer medicina no Canadá, né? Então, fala um pouquinho disso. Então, o mercado aqui, o Conselho Médico do Canadá, em geral, eles são bem protetivos, né? E acho que a maioria das pessoas sabe que já tentou vir para o Canadá e migrar com um médico, é bem difícil para trabalhar com um médico no Canadá se você estudou fora. Isso é uma coisa, meio universal em bastante dos países, na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália. E mesmo, inclusive, mesmo quem é dos Estados Unidos, se quiser vir para o Canadá, também é difícil, não é tão fácil. Então, não é só para brasileiro ou para outros países do mundo, mas tanto quanto, acho que bastante países protegem os médicos, né? Por várias razões. Mas tem bastante médicos brasileiros que trabalham no Canadá. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que tem pelo menos uns 150 médicos que trabalham no Canadá, pelo menos. Esse é o pessoal que entra no grupo. E a maioria do pessoal desse grupo, eu acho que eu sou um pouco diferente porque eu tô aqui há muito tempo, eu estudei aqui, né? A maioria do pessoal desse grupo é gente que vieram do Brasil quando já eram formados como médicos e muitos deles têm as 3 opções de como virar médico no Canadá para quem já é formado médico. A primeira é que a pessoa faz escola de medicina de novo e faz a residência de novo, né? Isso é o mais difícil para quem já está trabalhando como médico há muitos anos, é uma longa carreira, é um longo caminho. A mais comum que muitos médicos brasileiros chegam, pelo menos abre a porta para cá, eles aplicam como um fellowship, né? Então as pessoas têm uma especialização, né, do Brasil, querem fazer uma subespecialização ou fazer um programa de fellowship, e o Canadá oferece tem um programa muito forte para médicos internacionais do mundo inteiro. Inclusive os hospitais do Canadá meio dependem dos médicos que vêm para cá para fazer esse fellowship, né? O médico recebe uma licença provisória de um certo período, que só podem trabalhar no centro acadêmico, no hospital, né? E eles com um médico supervisando, né? Mas muitas vezes eles têm uma certa independência, especialmente quando já tem experiência, eles têm uma certa independência no hospital. E esses programas normalmente variam de 1 a 5 anos, dependendo do programa, né? Muitos médicos, depois desse período, querem ficar no Canadá, mas não é tão fácil. E é uma coisa, é uma coisa meio difícil, porque os médicos, mesmo que você já é fellow, você já está trabalhando para independente lá, muitos médicos já têm muita experiência, o conselho médico quer que você repete a residência de novo. Então, é meio passo para trás. Mas, de Mas qualquer esse é jeito, um dos caminhos. quando você vai pelo fellowship, você tem que revalidar o diploma, quer dizer, tem que fazer uma prova e tem que fazer Então, via o College of Medicine de Ontário, ou de cada província, né?
Tem vários níveis de burocracia, como tudo. Porque você tem um primeiro passo, né? Você precisa ter primeiro uma licença médica válida do Brasil, ou de outra escola de medicina. Então, isso não é um problema, porque as maiorias das escolas de medicina do Brasil são reconhecidas no WHO, né? Que em português seria o World Health Organization, né? A organização Organização Mundial, Mundial, É, né? tudo bem. O segundo passo, né, é que você precisa fazer os exames, né, para que são reconhecidos. Então, a gente tem 4, 5 exames que precisam ser feitos para ser reconhecido para trabalhar aqui. Mas só fazendo exames não é o suficiente. Você precisa ter uma residency que é reconhecida, né? Então, normalmente é no Canadá, os Estados Unidos, às vezes funciona. Então, isso que as pessoas, essa terceira parte que muitas pessoas têm dificuldade, porque mesmo fazendo todos os exames, ainda é difícil para começar. Tem uma terceira opção que tem gente que teve muito sucesso nessa parte, que é uma licença acadêmica. E para pegar essa licença, você precisa ser convidado de um departamento daqui, e o médico pode trabalhar aqui por um período, muitas vezes é indefinido, é anos, né? Que eles foram convidados, você tem um contrato com esse hospital para fazer pesquisa e para também trabalhar na parte clínica, e com o tempo é, teve médicos que teve sucesso em mudar a licença para ser independente. Mas a maioria dos médicos que estão nessa licença acadêmica acabam trabalhando nessa área, ganha um salário normal como médico, mas você está meio preso com esse centro. É difícil se você não está contente lá, é difícil achar outros programas. Então, esse é mais ou menos o overview, né? Como jeitos de entrar no Canadá. Não é fácil, mas é difícil para as pessoas de qualquer país que estão vindo para cá, mas tem portas abertas. O que eu estou falando também de mais de um se as pessoas, os médicos que estão dispostos a ir para as províncias menos populadas, às vezes tem mais opções. E acho que a gente não vai conversar sobre todas as opções, isso é uma coisa que dá para pesquisa e tal, mas tem certas províncias como Newfoundland e Manitoba, onde tem menos gente, é mais isolado, e contanto que você está disposto a trabalhar nas partes rurais da província por um certo período, normalmente de 3 a 5 anos, você consegue ter uma licença independente. E só uma coisa, porque o Canadá funciona num sistema meio estranho, porque cada província é independente. Então, mas ao mesmo tempo, alguém que tem a licença de uma província pelo Health Act, né, que é de saúde, a lei de saúde, você tem que ser transferível. Então, eu, como médico que sou autorizado para praticar em Ontário, se eu quiser trabalhar em BC, eu posso trabalhar lá, mas eu tenho que aplicar, eu tenho que ser regularizado pela província de BC, né, British Columbia. Então, a aplicação é 30 páginas, tem que mostrar tudo de novo, eu não preciso fazer nada adicional, né, mas eu preciso mostrar. A única província que é um pouquinho complicada é Quebec, porque Sim. alguém que quer trabalhar lá, Quebec tudo é complicado, né? Mas se você fala francês e você está disposto a morar lá, de um certo jeito é muito mais fácil virar médico lá, para falar a verdade, para quem fala francês, porque eles querem gente que vai para lá, e isso é uma recomendação que eu não sei se você fala com os seus clientes, com o pessoal que você trabalha com eles, mas realmente se você sabe falar francês, você trabalha nisso, as portas abrem bastante, tem bastante oportunidades em Quebec. Bacana. Joia, explica um pouquinho para a gente como é o sistema de saúde aí no Canadá. O sistema de saúde é público, né? 100% público. Enfim, explica essa parte, porque acho que tem gente que não sabe isso. Não. Bem do básico. O Canadá, não, com certeza. A gente eu acho que o Canadá hoje em dia é o único país no mundo, se eu não me engano, que tem um sistema de saúde que só pode ter um sistema de saúde público. Não sei se você sabe ou se alguém mais sabe alguma outro país, mas eu acho que é o único país que realmente não pode, pela lei, ter um sistema privado.
Isso é no papel. Historicamente, isso foi criado nos anos 60, quando o país era muito menor, a população era 8 a 10 milhões, é uma coisa que foi criada com uma ideia ótima, e o canadense realmente segura nessa o fato que eles podem, que a gente tem saúde pública. Isso é uma coisa muito próximo Né? para os Faz parte da canadenses. identidade do Canadá, eu acho, o sistema público. Né? E Tanto que ele é qualquer basicamente agora... Fala, desculpe. Não, tanto que qualquer attempt, né, quando alguém quer tentar mudar, né, teve muitos casos nos últimos anos de tentar mudar para criar um sistema híbrido, né, com privado e público, e sempre teve muita resistência do governo, da população. Agora, falando isso, eu acho que não, o sistema público hoje em dia não é sustenível. Os custos sustentável, obrigado. Os custos têm subido bastante nos últimos anos, a população cresceu, a saúde, o tratamento que a gente recebe ficou muito mais complicado, ao ponto que hoje em dia existem clínicas privadas que eles oferecem o serviço pelo médico é tecnicamente público, mas eles oferecem serviços que podem ser cobrados. E nisso eles criaram clínicas semi-privadas. Então sempre tem um jeitinho, o canadense também tem um jeitinho canadense que hoje em dia tem mais e mais comum. Inclusive Quebec, por exemplo, hoje em dia já existem clínicas privadas para fazer colonoscopia, já existem clínicas privadas. Mas voltando para o básico, o que é o nosso sistema? O sistema de saúde é público ao ponto que mesmo comunidades indígenas recebem, em teoria, o mesmo serviço que alguém numa cidade de Toronto deve receber. Então, o meu primeiro trabalho, quando terminei residência, foi numa comunidade que chama Sioux Lookout. Vocês podem olhar no mapa, que fica, se você vê onde Thunder Bay, Ontário, e você dirige 5 horas para o norte, Eu lembro. é onde as ruas acabam. Sim, Depois de lá, você só tem comunidades indígenas, e tinha 38 comunidades indígenas, e os únicos jeitos de chegar nessas comunidades eram de avião no inverno. No verão, era avião pequenos, né? E no inverno tem os lagos congelam, então tem ruas em cima de lagos e tem convoys, né? Tem caminhões, 30, 20, 40 caminhões que vão levar comida para essas comunidades. E o meu primeiro trabalho era um médico que chamava evacuação da gente que tinha problemas, e a gente chamava para evacuação com avião, né? Avião da província para evacuar gente que estavam doentes, né? Essas comunidades tinham uma enfermeira que estavam lá para ajudar os pacientes. Então, é caríssimo esses programas, né? Se você imagina, cada evacuação de um paciente custava 50 mil, acho que era $15.000, se eu não me lembro. Era bastante, ou mais até. Mas esse é o nosso sistema público. Para alguém que mora numa cidade grande, né, você tem um cartão de ORIP, né, que é em Ontário, cada província tem seu cartão. Se você quiser ver o teu médico, você acha um médico de família. Aqui quase todo mundo na população, você tem um médico de família, esse é o teu médico principal. Se você tem problemas, é onde você vai, é a pessoa que você conversa com eles, né? Você vai para a clínica, você é examinado por eles. O médico de família que consegue tratar, que é o que eu sou treinado, a gente consegue tratar 80% dos problemas. A gente também serve como o que a gente chama de gatekeeper, que gate é um termo usado para que se você quiser ver um especialista, você primeiro precisa ir para o médico de família, e se a gente vê o que precisa, a gente decide qual especialista precisa ver e encaminha para ver o especialista, né? Se for, então a gente também o médico de família também pede os exames básicos, né, os exames preliminares, e se a gente consegue manejar, a gente maneja, se a gente não consegue, se a gente precisa de ajuda, a gente manda para o especialista. E é assim que funciona. Tudo é coberto pelo governo, inclusive exames, exames laboratórios e testes, né? Remédios aqui depende da província, mas em geral alguém que
acima de 65 é coberto, os remédios são cobertos pelo governo. Tem uma pessoa para pagar um certo, acho que é $100 por ano, uma taxa básica, e depois o resto é coberto. Todo tratamento, eu acho que eu me lembro uma das minhas primeiras experiências, quando eu tinha 16 anos, eu precisei tirar meu apêndice, né? Eu lembro a história dos meus pais tanto chocados que a gente saiu do hospital e a conta do hospital era só pelo telefone, que era $5 para usar o telefone no hospital. Então a cirurgia eu fiquei lá alguns dias. Então Então, assim, traduzindo em miúdos, né? Quer dizer, se eu quero ir ver um dermatologista, primeira coisa é ligar para o meu médico de família, e o médico de família vai ser a pessoa que vai me indicar para o dermatologista se ele julgar necessário, né? Então, eu acho isso bem importante para quem está acostumado com o sistema brasileiro, o que não é assim, né? Você quer ir no dermatologista, você tem um plano de saúde bom no Brasil, você vai no dermatologista e é a tua decisão, né? E no Canadá você vai depender de um médico te indicar. Essa é uma coisa importante. E o seu médico de família é um médico, normalmente você vai ligar para ele para fazer um appointment, né? Para marcar uma consulta, né? Como é que funciona quando eu estou com febre e eu preciso ver um médico hoje? O que você faz nesses casos? a gente tem alguns sistemas. Um que você pode tentar falar com o teu médico de família, se ele está livre naquele dia que ele pode te ver. O que a gente tem nos últimos anos também, tem o que a gente chama de walk-in clinics, é tipo uma clínica de urgência, né? Tem clínicas que pode ter um raio-x lá, a maioria não tem, mas você pode ver um médico naquele dia, você espera na hora, você não precisa ligar. Então, esse é um outro jeito que você pode ver o médico. E o terceiro médico é para o hospital. O hospital é público também, você não é cobrado nada. Se você precisar, você vai para o hospital e você tem o tratamento que você precisa. Um dos criticismos, a gente está conversando sobre isso, acho que uma das coisas os problemas que a gente tem aqui é que com o tempo, e eu acho que o criticismo que tem no sistema aqui é que às vezes a fila de espera é longa, né? E esse é um dos problemas da saúde, porque às vezes as filas têm crescido em certa especialidade pequena e é difícil para acessar médico. Então, esse é um dos problemas que a gente tem aqui. E a gente está. Todo sistema tem seu problema. Agora, Uma coisa que eu acho interessante, me corrija se eu estiver errado, o sistema, por ser público, ele é completamente integrado, né? Ou tenta ser integrado. E ela existe, mas no caso de uma urgência, você passa na frente, né? Então, exatamente. Exatamente. No Canadá, se você tem uma coisa que se precisa ser atendido, você vai ser atendido. é, Não é. Você vai esperar, por exemplo, a fila de espera para uma artrospatia de um joelho novo, a fila de espera pode ser 6 a 12 meses. Agora, talvez mais longo por causa do Covid. Se você tem algum problema sério, você vai ser tratado e você vai receber o melhor tratamento que você precisa. e Então, você tem vai. coisas que... Uma coisa interessante é que, enfim, eu conheço bem o sistema brasileiro, eu conheço bem o sistema canadense. Então, no Brasil, você acaba indo para o especialista que você consegue pagar. Quer dizer, se você é um cara que tem muito dinheiro e tal, você vai no melhor médico de joelho, se você tem um problema no joelho, já que está falando de joelho, né? E no Canadá, na verdade, os melhores médicos de joelho vão tratar os casos mais complicados, né? Exatamente. Então, essa é a lógica. Quer dizer, às vezes, as pessoas, um super cardiologista vai atender uma pessoa que, na verdade, podia ser atendido por um médico de família, nem precisava ver o super cardiologista, Exatamente. mas ele é o cara que pode pagar e acaba indo, né? Nem tudo é coberto pelo sistema público, né? Eu acho isso importante também, né? Então, por exemplo, dentista não é coberto, tem várias especialidades ali, enfim, as coisas periféricas, né? Psicólogo, fono. Fisioterapia, quiropratia, isso aí não é coberto. Mas muitos seguros de saúde, aqui o seguro de saúde, se você está numa companhia, é quem paga para... Você tem os benefits, né? Pois é, Pra, então existe a parte privada, né? Um seguro de saúde privada, que normalmente é um benefício que as empresas dão, ou você pode comprar o seu próprio, que vai cobrir aquilo que o seguro de saúde público não cobre, né? Então existe isso também dentro do Canadá. Bom,
Vamos falar um pouquinho da Covid, eu acho que é o outro assunto, é o assunto quente do momento, né? Como é que está a situação aí, enfim, como é que está a questão da Covid? Eu acho que eu vou mostrar acho que o melhor jeito, a Covid é que como médico, bom, primeiro que a gente, infelizmente ou infelizmente, né, a gente está num pouquinho melhor, muito melhor, né, do que o Brasil, fez uma situação muito difícil, que é difícil ver isso de quem mora fora, né? Especialmente quando eu tenho muita família lá também, né, amigos, é difícil ver, né? Mas mudou a vida para todo mundo inteiro. Eu vou mostrar para vocês como que tá os nossos números aqui. O Canadá, a gente começou a ter casos em março. No começo de março começou a subir os nossos casos e a gente atingiu o nosso pico no começo de abril, né? Ao comecinho de maio. E desde então a situação está descendo. Agora no Canadá, aqui estão os números absolutos, né? E os números não foram iguais. Por exemplo, Ontário e Quebec foram as duas províncias que foram atingidas bem fortes, né? Enquanto a gente teve 35 mil casos, o Quebec teve 55 mil, que assim, no Brasil acho que está tendo 35 mil por dia ou mais. Talvez não, nem sei quantos no estado do Brasil, mas está. BC, que é a província com o terceiro número com a população mais alta, né? Os números, eles tiveram a pessoa que controla o sistema, a saúde pública lá, né, chamada Dr. Bonnie Henry, ela veio de Ontário, ela era a pessoa principal de Ontário durante a época do SARS. E é interessante para ver como a liderança dela afetou os números, porque eles estavam na direção de Ontário e Quebec bem cedo. Você vê que eles acabaram tendo uns números mais baixos, né? É, e realmente foi por causa dela. Muita gente acredita que ela que realmente que conseguiu mudar o trajetório. Ontário e Quebec, hoje em dia, os nossos números estão descendo, ainda tem casos, a gente está com, ultimamente, em Ontário, pelo menos a gente está com menos de 200 casos por dia. A gente começou a abrir só agora, Toronto, inclusive, essa semana, que a gente está em transição para abrindo o que a gente chama Stage 2. O resto de Ontário já abriu Stage 2 algumas semanas atrás, então agora a gente pode ir para restaurante e sentar só fora, não pode sentar dentro. Algumas instituições estão começando a abrir, mas também as pessoas estão sendo bem cautelosas, né, com caution. O resto do país, em geral, os números estão mais baixos, né? A gente é pequeno, eles controlaram bem, né? Quando eles viram que a coisa estava subindo em Ontário. Quebec foi atingindo relativamente forte para o Canadá. E a gente está nesse trajetório. A nossa vida aqui, como todo mundo mudou, né? Escolas foram canceladas. Não, eu acho que ninguém sabe realmente. A gente está vendo países que estão mais adiante da gente, que abriram, né, que abriram mais cedo que a gente, que tá tendo o segundo pico, né? O segundo pico que está subindo de novo. A gente não sabe como vai ser nossa vida como ninguém, mas eu acho que o que talvez é um pouquinho diferente do Brasil e de outros lugares, que as pessoas aqui, a certo ponto, ouvem que confiam no governo, e respeitam o que o governo tem a dizer, em geral, porque isso eu acho que o que realmente ajudou, ao ponto que mesmo aqui na nossa rua e com amigos, a gente realmente respeitava esse laço de distância. Eu acho que no Brasil, eu não posso comentar exatamente porque é uma coisa individual, não sei cada estado, mas aqui a gente está indo numa direção positiva, mas ninguém sabe, né? A gente está num mundo diferente. Legal, acho que era isso mesmo que o pessoal queria ver, entender a diferença entre as províncias, que as coisas estão numa trajetória, acho que positiva, né? E começando a reabrir aí, né? Acho que esse é o norte aí do que está rolando. Bom, teve uma mudança também que eu acho que é legal falar, que afeta o público da Canadá com você, gente que está querendo emigrar, gente que está querendo estudar no Canadá,
que é que antes da Covid, você tinha que esperar 3 meses para entrar no sistema público, né? Você tinha que chegar no Canadá e esperar. E aí, com a Covid, isso foi banido, né? Hoje em dia, você já recebe, se você tem direito a entrar no RIP, que é o caso de quem sai do Brasil já como residente permanente, né? Você já recebe direto, você não tem mais esse período de carência de 3 meses. Quem vai como estudante, né, varia de província para província, como é que funciona o esquema, né? Normalmente em Quebec, por exemplo, que eu acabei de mencionar, o estudante não tem direito a entrar no sistema público ainda. Ele só vai entrar no sistema público quando ele tiver o visto de trabalho depois que você se forma, o PGWP, né? Que é o Postgraduate Work Permit. Já em Ontário, por exemplo, o estudante não tem direito a entrar no sistema público, mas o marido, se tiver marido ou esposa, né, o cônjuge pode, né, e os filhos também, né? Então, assim, cada província é um pouco diferente de como funciona. Em Alberta entra todo mundo no sistema público, né, mesmo se for estudante. Então, cada província é um pouco diferente, mas de qualquer maneira, o seguro de estudante, né, que a gente trabalha com isso na Canadá com você, a gente vende seguro de estudante. No começo foi a grande questão, né? Todo mundo, assim que surgiu esse negócio, e aí, cobre, não cobre? Como é que fica? Porque, né? De repente, cobre pandemia, não cobre, tem cláusula. Bom, no final das contas, descobriu-se que cobre, né? Hoje todos os seguros se adaptaram e tal. Houve até uma mudança de valores, aumentou um pouquinho o valor do seguro de estudante por conta da Covid, né? É isso, assim, a história da Covid, para quem está imigrando, enfim, com tudo que afeta também os planos, né, e tudo, fronteiras fechadas. Então tem toda uma outra discussão que não é exatamente a discussão médica, mas fronteiras continuam fechadas, né, com o Canadá, né? Fechado. Pode viajar entre províncias aí? Como é que tá isso? É interessante porque as províncias da Atlânticas não estão deixando o pessoal do Canadá. Você pode viajar, mas você precisa se isolar por 14 dias se você viaja para lá. Então você não Você pode. pode ir de Toronto para BC, por exemplo? Agora eles se juntaram, as 4 províncias do Atlântico. Entre eles você pode viajar, mas se você está vindo fora de Quebec para lá, você precisa ou de Toronto. Mesmo de carro, eles param você, né, e forçam você a se isolar por 14 dias. Cada província está meio manejando diferente. Ontário está aberto para as pessoas se viajar, mas eles tem uma campanha pública para convencer as pessoas para viajar local. Até recentemente nem estavam deixando sair de Toronto. Eles não estavam deixando ir para cidadezinhas menores, porque a gente no verão aqui e no inverno a gente viaja para o norte normalmente. Tem bastante lagos, é lindo o verão aqui, o inverno também. E eles não estavam querendo gente de Toronto entrar porque eles não têm a infraestrutura para tratar as pessoas, né, que ficam doentes. Mas agora está abrindo devagarzinho. E realmente, o Dila, como você falou, o nosso Joe Hip, eles eliminaram isso. Acho que muita coisa foi eliminada, né? Aqui, todas as regras que existiam até o começo do Covid, tudo foi para o ar aqui. E o governo está tentando manejar a economia o melhor que eles podem, estão pagando cada mês, estão dando um certo dinheiro para quem precisa, né? Para quem perdeu o emprego, e tal. Então eles estão tentando sustentar a população aqui. O problema é que vai ser, eu acho que eu não sei o que vai ser o Canadá em termos economicamente, como o mundo inteiro daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, porque isso vai afetar bastante, né? Sem dúvida. Legal. Eu acho que vou abrir para as perguntas, né? Tem bastante pergunta aqui. Eu queria, Então, só antes de abrir as perguntas, eu queria só falar mais uma coisinha, Duda. Eu acho vai que lá. uma coisa que a gente não conversou muito, que a gente começou a falar é sobre a expectativa do Brasil, brasileiro quando vem para cá. Porque isso eu estou falando da minha experiência, porque eu tratava de bastante os brasileiros no começo, né? Sim. Eu acho que no Brasil, né, porque vocês têm um seguro privado, né, o plano de saúde que cobrem os testes, é uma economia de saúde diferente do Canadá. Aqui, quando a gente é treinado para pedir exames que são necessários e não necessariamente todo exame procurar. Isso é parte da razão, porque às vezes quando você vai procurar coisas erradas,
Se não tem nada errado, a gente não vai procurar. A gente olha na evidência, né, na literatura científica e o que a gente faz exames preventivos, o que precisa, por exemplo, para Papa Nicolau, para se precisa, né, para câncer de cólon, exames mamografia para câncer de seio, de mama, né? Então esses todos os exames a gente tem um programa, né, específico que a gente faz. Agora o brasileiro quando vem para cá, muitos pacientes, a expectativa era que a gente pedia muitos exames, né, que talvez não eram necessariamente necessários aqui, e isso é uma coisa, é uma mentalidade que a gente tem no Canadá para a sociedade, porque não é só para o individual, é para o que a gente faz para prevenir, né? E realmente se tem alguma coisa específica, acho que a gente precisa pedir teste, a gente pede, mas não uma coisa que é automática. No Brasil, as pessoas chegavam com pastas assim de coisas médicas e 90% eram exames que, na minha opinião, não eram necessários. E essa era uma conversa que eu tinha que ter, porque a expectativa era que a gente pedia todos os exames, né? Então, isso é uma coisa que para mim, que alguém que eu cresci aqui, né? Era era diferente. Também o aspecto que eu acho que muitos pacientes brasileiros têm o contato pessoal do médico de família, o médico dele, né? Você pode ligar quando você quiser, para o psiquiatra, para o sei lá quem for. E aqui não é assim, né? Os médicos, os meus pacientes me pediam meu telefone o tempo todo, mas eu tinha muitos, eu ficava já no escritório até 7, 8 da noite, e se eu tinha que responder os telefonemas também, eu não ia ter uma vida pessoal. Então acho que essa expectativa é diferente aqui, às vezes é chocante, às vezes pode parecer que você não está recebendo cuidado. E tem muitos problemas com o sistema aqui. Eu não vou falar que o nosso sistema é o melhor do mundo. Eu não acho que é. Tem muitos problemas e estão crescendo nos últimos anos. Mas eu acho que quando a pessoa vem para cá, tem que ter expectativa como é que funciona aqui. Você vai receber o seu tratamento, mas você vai receber o tratamento necessário, não necessariamente o que você está acostumado a receber no E Brasil. aquilo que é preventivo e é comprovadamente 100%. eficaz, aceito, etc., é feito, né? 100%. É, 100%. não é aquela coisa de chegar no... É isso, basicamente o check-up no Brasil, você pode não ter nada, eles vão te mandar uma lista de exames gigantesca para ver se de repente vai achar alguma coisa que de repente você pode tratar, né? Exatamente. E o Bem, médico do Brasil é ótimo, não estou falando que o sistema de saúde é só diferente daqui, não é? É bem diferente, é uma mentalidade, uma cultura diferente, a economia é diferente, né? tá bom, tem muitas perguntas, Ilan. É melhor a gente começar Vamos lá, respondendo, então. porque eu não sei se a gente vai conseguir responder todas. Que não conseguir responder, depois manda um e-mail para a gente vai tentar responder. Mas vamos lá. A primeira pergunta é razoavelmente específico mesmo, ele até fala isso aqui. Mas como é que está a questão com HIV positivo? Como é que é o tratamento do HIV positivo no Canadá? Se a medicação é dada pelo governo e tal. Eu, eu não sei especificamente para o HIV. A gente tem hoje em dia, não sei se as pessoas aqui sabem, mas hoje em dia o tratamento de HIV tem remédios muito bons, né, que previnem a doença para progredir. É, eu acho que eu não sei se o governo cobre ou não. A gente tem aqui centros é, como a gente não conversou, porque a maioria da população é servida para médicos famílias, mas tem também centros que a gente chama Community Health Centers, nas partes mais de níveis socioeconômicos mais baixos, ou por exemplo, a gente que são refugiados, gente que não tem seguro, né, que precisam de ajuda, que eles têm médicos lá que ajudam a população, então para quem não consegue pagar, você consegue receber ajuda. Tem vários o que a gente chama de safety nets, né? Tem vários sistemas daqui que pode ajudar a pagar remédios. Se a pessoa não faz dinheiro suficiente, não tem uma renda suficiente, você entra numa assistência social onde o teu remédio vai ser pago. Mas uma coisa importante para quem está pensando, estou pensando em alguém que tem HIV positivo e está pensando em migrar, né? Faz parte do processo de imigração o exame médico no Brasil, né? E o exame médico é justamente também para detectar problemas que são muito custosos para o sistema de saúde canadense.
Se eu não me engano, eu não sou consultor de imigração, a gente tem consultores de imigração dentro da empresa, mas o tratamento tem que custar menos de 40 mil. Se for mais de 40 mil dólares por ano, eles bloqueiam isso, né? Uhum. Não sei se é 40, se é 30, mas eu acho que é 40. Mas, enfim, isso faz parte de um processo de imigração, como obtenção de visto, a questão médica e ver se você tem alguma questão de saúde. Eu não sei se HIV vai ser ou não impeditivo, né, de mudando de assunto, agora estão perguntando sobre fisioterapeuta, como é que é o mercado de trabalho para o fisioterapeuta no Canadá, como é que funciona a pós-graduação, se você sabe como funciona essa questão. Aqui no, eu não sei, eu vou falar o que eu sei, tem muita coisa que eu não sei sobre isso, mas você tem em Ontário, em cada província, tem profissões que são reguladas, eles têm o conselho regulatório de cada profissão. Então, fisioterapia é dessas profissões que são reguladas por dentista, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia. Tudo na área de saúde. Tudo na área de saúde. Então, se sua profissão é parte desse conselho, cada conselho vai ter as coisas específicas que eles precisam para você. Então, a gente está falando sobre medicina, mas o mesmo processo, ou um processo parecido, é para cada profissão diferente. E é provincial, quer dizer, o College Provincial. de Fisioterapia de Ontário vai ter uma exigência diferente da de Alberta. E Então, o mercado de trabalho e tal, você sabe alguma coisa a respeito disso? em geral, no Canadá, aqui sempre a gente está precisando, acho que na maioria do mundo, mas eu sei que com certeza no Canadá, a parte de saúde, né? A gente sempre está precisando de gente. É uma coisa que a população está ficando mais velha, tem mais gente no mundo, tem mais gente doente em geral. É, a gente, então, sempre né, precisa de gente nessa área. E uma coisa também, eu acho que para quem quer vir para Toronto, Vancouver, né, ou Montreal, às vezes a porta mais fácil de entrar são províncias mais isoladas, pelo menos para começar. Então, pode ser que vai ser um pouquinho mais difícil, mas pelo menos você que realmente quer vir para o Canadá, pode ser uma entrada que é mais fácil. Então, você precisa ver naquela província se é mais fácil. Legal. Aqui tem uma pergunta interessante sobre telemedicina. Como é que está essa questão no Canadá? Vocês estão atendendo por Zooms e tal? E como é que está a regulamentação? Se mudou com a Covid e tal? Junto com quando o RIP, né, o seguro de saúde foi dado, né, não precisava esperar mais 3 meses, o que foi feito naquela época também, as clínicas médicas fecharam, né, para atendimento, enfim, não sei se era emergência, e o governo começou a aceitar um médico para ligar para os pacientes, ou ver por Zoom, ou ter um sistema de telemedicina aqui que a gente usa em Ontário, por exemplo. Então, todos os médicos transicionaram para esse estilo, a maioria, né? Agora a gente está devagarzinho abrindo, mas a verdade é que tem muitos casos que dá para resolver pelo telefone ou vendo 1 a 1, e realmente os médicos estão gostando. O governo, a gente como médico, a gente para cada paciente que a gente vê, a gente manda para o governo um código, né? E eles pagam o código para essa consulta. Então eles criaram um código novo para falar pelo telefone. Mas eu acho que como tudo está mudando, acho que isso vai ser o nosso futuro. A gente já estava usando tementes, agora vai ser mais e mais comum quando a gente vai para frente. Legal. Aqui está perguntando se as mulheres fazem exames ginecológicos anualmente no Canadá, como no Brasil. E é isso, se o imigrante tem direito e tal. Tem direito, a gente faz exames baseados na recomendação da saúde pública, né? E a gente, então, cada ano por um tempo, mas se você tem 3 negativos, aí muda para cada 3 anos, né? E dependendo no caso específico. Mas eu acho que, em geral, a gente faz os exames baseados na recomendação que a gente sabe para prevenir doenças, né? Então, seja qual for, esses são os exames. Então, os exames físicos e tudo é baseado na especificação do governo. Valeu. Tem aqui um psiquiatra brasileiro que iniciou o processo de validação do diploma, já realizou o MCCQE, que eu acho que é a primeira prova, né, o Parte 1, né, e está perguntando se mudou alguma coisa no processo de validação com o Covid e tal. É interessante essa pergunta, porque quando começou o Covid, há um tempo atrás, eles estavam esperando, né? A gente não sabia o que esperar como em março, e eles estavam com medo que ia ter uma falta de médico
já tem falta de médico crônica aqui, mas é, eu acho que eles criaram uma designação para médicos que são treinados fora do país para criar uma licença temporária, que abriu uma janela para quem queria trabalhar aqui temporariamente. Eu não tenho ouvido muito mais o que aconteceu com isso. Eu não sei quantos esse pessoal está trabalhando ou não trabalhando. Eu não sei, eu provavelmente não vai continuar. A pergunta é quando que vai parar isso. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu lembro, eu lembro que eu li um artigo que não foi muitos médicos que conseguiram essa rota mesmo assim. Mas eu não sei os detalhes específicos. Isso você pode ver no site específico dos conselhos médicos. Legal. Estão perguntando aqui sobre campanhas de vacinação e câncer de mama, ensinar o autoexame, enfim. Estão perguntando sobre prevenção, a questão da prevenção e das vacinas e tal, como é que isso funciona. Vacinas para criança? Ou Não especifica, não, mas as vacinas que têm que ser dadas, se é dada, como é que funciona essas questões. isso é parte da campanha de saúde pública, né, que a gente tem do tratamento que a gente chama preventive healthcare, que isso é manejado. Então isso é importante para as pessoas saberem, porque os exames preventivos que a gente faz, vacina para criança e todos esses testes que a gente tem falado, né, de câncer de mama, de câncer de cólon, é, câncer do cérvix, é tudo manejado pelo médico de família. Você não vai para um ginecologista para fazer o exame o Papa Nicolau, você não vai para um gastroenterologista fazer o exame de colo. Aqui é tudo manejado pelo médico de família e parte do que você faz todo ano, que você vai para ver outro médico, ele faz tem a lista e você conversa com ele sobre o que você vai fazer, ele acessa o teu risco, então se você tem risco mais alto, você faria outros exames, né? Se você tem história genética na família, história de família de câncer de mama, isso é um risco diferente de alguém da população geral. Então, baseado nisso, você é encaminhado para os exames que precisam ser feitos anualmente ou cada 2 anos, seja o que for, para ficar de olho, né? Como exames preventivos. E tanto a vacina também é feita pelo médico, ou pediatra ou médico de família, então um dos dois. Legal. Alguém está perguntando aqui, eu não sei a resposta disso aqui, né? Qual é a diferença entre um walk clinic, né, essas clínicas que você pode ir, e o centro de saúde comunitários? Você sabe? Os centros de saúde comunitários eles são criados para lidar mais com a população que não receberia, tem um nível mais alto de cuidado, de intervenção. Então, você teria um médico de família lá, mas você também provavelmente teria uma enfermeira presente, você teria alguém que controla diabetes, você tem talvez um social worker, né? Que é terapeuta social, né? Você tem gente de diferentes disciplinares eles providenciam um nível de tratamento mais intenso, porque eles lidam com a população normalmente que ou é imigrantes ou é gente de níveis baixos socioeconômicos, ou são gente com, por exemplo, áreas que têm usuários de substâncias químicas mais altas também. Então, o tratamento é meio especializado, né? Então tem vários desses em Toronto, tem um monte, mas tem outras cidades que também tem. Então esse é o centro de saúde comunitária, é uma coisa bem específica, essa parte desse centro e a maioria da população não fazem parte dessa população, fazem parte do médico de família e também tem vários grupos de médico de família, que alguns deles também têm enfermeira, tem outros serviços que são oferecidos. A clínica de walk-in clinics é uma clínica de urgência, então não tem nada a ver com centro comunitário. Você pode ir em qualquer lugar no Canadá e entrar numa clínica de walk-in clinic e eles vão te ver. E só para uma resposta adicional para isso, o meu RIP que eu tenho, né, que é o cartão de saúde de Ontário, eu posso viajar para BC, para Vancouver, que é 5 horas de avião, e é válido também. Eu posso usar, para receber serviços lá. Eu acho que isso é uma coisa bem legal aqui, né? Quebec também, eles têm as regras deles, que você precisa pagar primeiro e depois o governo te devolve. Mas é Quebec, sempre tem as regras deles. Mas o resto do Canadá, assim que funciona. Que eu acho que isso é bem legal. Bacana. Alguém aqui está perguntando, eu não sei a resposta, não sei se você vai saber. Esse seguro complementar privado que você pode comprar para
Você tem uma ideia de valor disso, de quanto isso custa? Você tem, muitas companhias oferecem isso como parte do emprego, você tem um Sim. trabalho aqui. Agora, cada companhia, cada seguro vai oferecer planos diferentes, né? Como no Brasil, em qualquer lugar. É, eu acho que tem a opção de também comprar privado, eu não conheço nenhum, eu não sei quanto custa. Não é tão caro quanto outros lugares do mundo, não é que nem nos Estados Unidos, nada no coração, Não, porque não, não. a parte médica está coberta, então você está pagando para o dentista, né? E para psicologia, psicoterapeutas, né? Para terapia, para quiropratia e remédios às vezes que não tem cobertura. Legal. Aqui eu acho que é uma pergunta mais para mim do que para você. Estão perguntando sobre seguro-saúde para quem ainda não é um PR, né? Para quem não é residente permanente. Basicamente tem dois tipos de seguro, que é o seguro de estudante e o seguro de visitante. Se você vai como turista ou se você vai como estudante, né? O de estudante ele é muito mais barato e uma cobertura muito melhor do que o de turista, né? É, mas, de qualquer maneira, existe o de turista, você vai escolher. O de turista, normalmente, ele é mais flexível também. Você pode escolher a sua franquia, você pode escolher até quanto vai cobrir, qual é o limite. Enfim, tem várias coisas que você pode escolher no de turista. O de estudante é meio que o plano A, B ou C. Se você quer a cobertura melhor, você paga um pouquinho mais, mas ele é mais barato e com uma cobertura melhor, né? Aqui tem alguém perguntando sobre Ontário, que está querendo ir como estudante, e o marido, é isso mesmo, o marido e os filhos. Quem tem visto de trabalho em Ontário, que seria o caso do seu marido, né, que ela colocou marido aqui, tem direito a entrar no ORIP, que é o sistema público, os filhos também, e o estudante vai ter esse direito quando pegar o PGWP, que é quando pegar o visto de trabalho. A princípio não tem o seguro o seguro. Se você vier fazer um college, uma universidade, normalmente isso já faz parte do tuition da faculdade e tal, eles já incluem o seguro saúde, porque enfim, você vai ter que ter, então eles já colocam isso dentro do seguro saúde, né? Alguém está perguntando aqui como está sendo feita a quarentena. Essa é para você. Como está sendo feita? Como é que você faz a quarentena aí? Ah, bom, o básico é quando você está vindo do Brasil para cá, no aeroporto eles vão te falar que você precisa ficar em casa, ou não, sei lá, onde você vai ficar por um período de 14 dias, e eles vão checar, eles ligam para você. A gente não tem tecnologia como outros países que checam se você está ou não em casa, né? Eles ligam para você ou eles podem ir na tua casa. A multa é brava. Se você não estiver em casa, é brava. Inclusive prisão, eles falam. Se você, não sei se algo se vai acontecer, se aconteceu, mas a multa é alta e brava. É, mas em princípio, esse assim, se você está vindo de fora, ou se você também foi exposto aqui, né? Em geral, a população aqui tem seguido a recomendação do governo. Acho que responde a pergunta. Respondi a pergunta? Acho que sim, mas são 14 dias, não é isso? São 14 dias, você tem que estar em isolamento, né? E, enfim, chegou no Canadá, precisa disso. Indo aqui para... Já vou engatar na próxima pergunta, e eu vou entender um pouquinho, já são quase 1 da tarde, a gente ficou do meio-dia a 1, mas como tem muita pergunta, eu vou continuando mais uns 10 minutos e tal. Estão interessantes aqui as perguntas. Temos aqui uma pergunta de como está o processo de aplicação de vistos e tal. Também é uma pergunta mais para mim. Consulados no Brasil estão fechados, não há previsão de quando eles vão reabrir, e os processos de vistos estão parados desde o dia 18 de março, né? Então, hoje, todos os processos estão parados, principalmente por conta da questão da biometria. Hoje também faz parte da obtenção do visto você ir até o consulado e fazer recolher a impressão digital. E agora, com isso, eles não conseguem fazer isso, por isso os processos não estão andando, né? E quem tem visto de estudante é parte da exceção, quem tem visto de trabalho, estudante, mas um turista hoje não pode ir para o Canadá, né? Então, hoje, as fronteiras estão fechadas para isso. Há exceções, né? Cidadão canadense pode, etc., mas não dá para ir como turista. Pergunta interessante aqui.
pode escolher o médico de família ou ele é designado para você? Existe um médico por região? Não, você escolhe o teu médico de família. Aqui você não. Você escolhe o teu médico. Tem muitos médicos de família que. Só para expandir essa pergunta um pouquinho mais. A gente tem o médico de família aqui, a gente é treinado para fazer um pouquinho de tudo. Então, tem muitos médicos de família, como eu, por exemplo, sou treinado de médico de família, mas eu me meio especializei na parte de substâncias químicas e dor crônica. Eu ainda sei o básico, eu ainda faço um pouquinho de trabalho com médico de família, mas em geral, então tem muitos médicos de família que trabalham na área que eles te interessam neles. Então o que está acontecendo é que às vezes tem falta de médico de família, tem médico de família que está cheio, por exemplo. Então você não está aceitando pacientes, não, você precisa ir para um outro, mas em princípio você pode escolher quem você quiser. Certos programas nos hospitais, não necessariamente para ver o médico, mas quando você recebe outros tratamentos além do médico, eles são especificamente baseados em regiões, né, para tratar da população, mas em princípio você pode ver qual médico você quiser ver, né, contanto que ele estiver aceitando pacientes, ou ela estiver aceitando pacientes. Legal. Aqui está perguntando, tem uma pessoa perguntando, eu não entendi essa pergunta. Depois manda por e-mail, você pode mandar para o info@canadá.com.vc, né, que é o nosso e-mail, né, é a abreviação de você. Está perguntando se a pós-graduação, como é que funciona a pós-graduação no Canadá, se precisa fazer provas, se é 100% pago. Enfim, eu não, eu vou deixar essa pergunta para lá e entre em contato para entender melhor o que está buscando. Existe outros profissionais de saúde da família também, além do médico? Isso é feito por outros profissionais no Canadá? Não sei se eu entendi a pergunta. A gente falou tem o médico de família, tem também os especialistas, né? E aqui a gente tem dois colleges, né? Como o médico o psiquiatra estava perguntando lá, a gente tem o psiquiatra e todas as especializações são parte de um conselho médico para especializações, se chama Royal College, e os médicos de família têm um conselho deles, que se chama College Family Physicians of Canada. Então, na parte médica é assim, na parte de outras profissões, como a gente falou, cada profissão tem o seu college e isso aí é regulado provincialmente. Eu acho que o que as pessoas estão tentando entender é que aqui existe uma equipe multidisciplinar que faz a parte da medicina da família. Eu acho que é isso que está se falando aqui. No Canadá, o médico de família é um médico, né? Ele vai ser sempre médico, mas você pode ir num fisioterapeuta, você pode ir num psicólogo, você pode ir em outras profissões que não é um médico de família. O médico de família ele vai ser sempre um médico. A última pergunta aqui, para a gente ir fechando, para quem procura atendimento médico preventivo, por exemplo, por desgaste de cartilagem no joelho, 2 vezes ao ano, como é feito no Canadá, essa prevenção, né? Alguém que tem uma doença que vai degenerando a cartilagem do joelho, por exemplo, e precisa fazer depende exclusivamente do médico de família? É o médico de família que vai decidir essas coisas? Não necessariamente. Se os sintomas não são tão fortes, né? Porque também o desgaste do joelho, a gente vê a parte clínica. Se essa pessoa, mesmo que está com desgaste do joelho, mas não está com dor e não está afetando a vida deles, então o manejamento é mais. Talvez o médico de família pode seguir. Agora, se está mais sério, se já está afetando a vida da pessoa, não consegue andar, está pensando em cirurgia, né? Aí essa pessoa seria encaminhada para um ortopedista, né? Tem um programa específico para que trataria nisso. Então eles teriam seguindo isso e manejando isso. Então é fluido, não é uma coisa que é específica. Depende do nível de conforto do paciente, do médico de família e do ortopedista. Legal. Olha, Ila, obrigado. Obrigado por disponibilizar esse tempo para a gente. Obrigado por todo mundo que participou. De novo, o pessoal da Câmara, todo mundo que se envolve para fazer uma coisa dessa acontecer. Prazer, cara, falar com você numa situação dessa. Muito legal. A gente pode fazer outra vez também. Uma experiência diferente. Eu acho que se as pessoas tiverem recomendações também de um outro tópico e quiserem saber no futuro uma coisa, a gente pode fazer de novo também. Se quem Isso, quiser. e de novo deixando o contato, né? canadá.com.br é o site.
O e-mail é fácil, é info@canadá.com.vc. E tendo questões e etc., entre em contato com a gente vai ter prazer em atender. Tá bom? Um abraço, querido. Todo mundo fica saudável e boa sorte para todo mundo. Tudo de bom.